começar aqui. Não tá querendo gravar? Ah, agora tá. Bom, então a gente tinha visto aí na aula passada, né? Até a parte de cotangente. Então a gente viu aí a parte de tangente, a parte de cosseno, seno. E agora a gente vai ver aí secante e cossecante, né? O que que seria essa secante, o que que seria essa cossecante? Bom, então olha aqui o que a gente vai ter aqui, ó. Dado um número real x, né, então tem esse númerozinho real aqui x, ele vai estar dentro desse conjunto aí, ó. Desse conjunto que é quem? Que vai de 0 até 2π, né? E esse x ele não vai poder ser π sobre 2, que é 90 graus, e 3π sobre 2, que é 270 graus. Depois a gente vai ver aqui o porquê que não vai poder ser essas duas medidas de arco, certo? E seja P sua imagem no ciclo, ou seja, a gente vai fazer um caminho e o final desse caminho vai ser P, vai ser esse ponto P, né? Que a gente tinha visto que era imagem, né? Quando a gente tinha imagem no ciclo trigonométrico. Considerando a reta tangente S, né? Então o que que a gente vai fazer? Um círculo, achar esse ponto P, depois a gente vai traçar uma reta S, tal que essa reta vai ser tangente a esse ponto P, né? E daí essa reta vai passar lá no eixo dos cossenos, né? Que é o eixo horizontal. E a interseção que essa reta tangente fazer com esse eixo dos cossenos, a gente vai marcar um ponto S, certo? A gente vai marcar esse pontinho S aqui. E daí a secante vai ser a medida de O até S. Bom, eu abri o GeoGebra aqui para a gente poder visualizar isso mais fácil, tá? E daí a gente vai poder enxergar isso daí de uma forma mais geral. Então, deixa eu colocar aqui o GeoGebra para vocês poderem ver. Então, essa é a definição de reta secante, né? Na verdade, reta secante não, de secante. Bom, então o que que é? Vocês estão vendo o GeoGebra aí? Sim. Beleza, então olha o que que eu vou fazer. Aqui é o meu círculo trigonométrico, ó, o eixo horizontal, o eixo dos cossenos, vertical, o eixo dos senos, o círculo de raio 1, observa que para fora desse círculo é tudo maior ou menor que 1 e menos 1. Então tá tudo dentro do que a gente tinha visto. Até os pontos eu coloquei A, B, a linha, B'. Bom, eu vou pegar um arco aqui, um arco qualquer. Então vou pegar um arco circular aqui. Deixa eu ver se vai ter como. Bom, então, ó, vou começar aqui. Eu vou estar andando aí, ó. Então eu posso pegar em qualquer lugar que eu tiver. Ó. Observe que o meu cursor está andando aí dentro do meu círculo. E eu posso parar o momento que eu quiser, que vai ser o ponto da minha imagem. Então vamos parar mais ou menos aqui, ó. Então eu parei ele no ponto D. Né? O ponto C só foi o meu cursor. Tá, deixa eu fazer de novo. Então vou parar aqui. Então eu vou parei no ponto C ali, né? Que na verdade a gente vai chamar ele de P, né? Então deixa eu pegar aqui um ponto P para ficar mais fácil de ser compreendido que a gente está vendo. E bom, essa medida de arco aqui, ó, ela tá D, né? Vamos chamar ela de X, igual a gente está acostumado também. Ixi, não pode ser X, deixa eu ver se. Então, esse arco aqui é o nosso X, né? Que a gente já está acostumado. Vou colocar ele de azul aqui também para a gente poder ver ele destacado. Bom, então olha essa medida X aqui. Então, o que que eu tenho? Mesma coisa que eu tinha lá. Eu tenho essa medida de arco X e a imagem desse arco X é esse ponto P. O que que seria a tangente? Quando a gente viu lá o que que era a tangente. A tangente eu vou passar uma reta tangente, né? Qualquer. Não significa que é a tangente desse arco, tá, pessoal? Então, uma reta tangente a um ponto P é uma reta que passa nesse ponto P e não encosta mais em nenhum ponto desse círculo. No caso, tangente para círculo, tá? Então, eu vou fazer exatamente isso daí, ó. Então, eu vou pegar a reta tangente no ponto P do círculo. Então, essa reta F aqui, ó, é minha reta tangente. Essa reta tangente, pessoal, vou colocar ela de vermelho aqui. Essa reta tangente, ela vai encostar, obviamente, o meu ponto, o meu eixo dos cossenos, que é esse eixo aqui. Onde ela encostar, eu vou ter um ponto, que ele chamou ali de ponto S, né? Então, vamos chamar de ponto S também, eu vou colocar de vermelho aí.
Então, meu ponto S é exatamente esse ponto aqui. Bom, e então, o secante desse arco X, pessoal, vai ser exatamente a medida que vai de O até S. Que eu também vou mudar essa cor aqui e colocar, sei lá, ela de verde. E vou chamar ela de secante. Vou colocar ela assim, secante de X. Ah, não posso. Pode. Então, coloquei aqui, ó, de verde, secante de X. Então, essa medida aqui, ó, é a medida de secante de X, que equivale a 1,28. Né? Então, aqui não vai ser tão interessante a gente ver quanto que vale essa medidinha aqui, só dos ângulos que a gente já está acostumado, tá? Mas essa daqui vai ser a minha secante. Bom, dúvidas aí, pessoal? Não. Beleza, então vamos ver o que está acontecendo com essa secante aí, pessoal. Vamos pegar esse x, um valor que a gente conhece bem, que é o quê? Quando ele tem a medida de π sobre 2, né? Ou seja, 90 graus, ó. Eu estou andando, olha o que a minha secante está fazendo. Olha esse valorzinho aqui, ó. Ele está cada vez crescendo. Então, se eu estou de zero, quando eu estou lá no zero, a minha secante vale 1. Tá? Porque essa medida aqui, ó, vai valer 1. Se o meu arco X ele for até π sobre 2, olha esse valor aqui da secante. Ele é indefinido, tá, pessoal? No caso, ele tá esse valorzão aqui, mas é porque ele tá indo pro infinito, né? No caso, vamos dizer assim, né? Porque esse valor aqui tá indo pro infinito. Só que ele não existe, porque essa reta aqui, ó, ela vai ser paralela ao eixo dos cossenos. Se ela é paralela ao eixo dos cossenos, essas duas retas vermelha e o eixo dos cossenos nunca vão se encontrar, né? Então aqui era para estar indefinido, tá? Não sei por que deu esse valor. Esse valorzão deu porque bem próximos aqui vai ser um valor bem grande. Quando eu chego aqui, vai dar um valorzão assim mesmo, tá? Então, quando o arco... É porque aqui, ó, o GeoGebra ele não consegue fazer esse arco ficar π sobre 2 certinho. Observe que ele vai ter uma aproximação. Né? Quando tem essa aproximação, ele vai ter um valor muito grande, né? Porque essa medida aqui em verde ela vai ficar muito grande. Então, quando eu tiver aqui, ó, o meu arco medir exatamente π sobre 2, o que vai acontecer? Não vai existir secante para esse arco, para esse x, tá? Bom, então vamos descendo mais, descendo mais. Quando a gente chega secante de π, ou seja, o semicírculo, vai valer aqui, ó, dessa medida O até essa medida S, que vale menos 1. Então, eu vou contar daqui até esse S aqui, vai valer menos 1. Então, vai valer um valor negativo. Pessoal, observe que a minha secante ela não está compreendida entre 0 e menos 1 igual a seno e cosseno. Porque, olha, se eu pego esse arco aqui, ó, essa minha secante aqui, ela vale menos que menos 1, ó. Tá? Aqui no caso está menos 1,41, tá? Então, observe que aqui está um valor negativo, tá? Esses valores aqui, para essa secante, vai ser valores negativos. E daí eu vou andar, aqui vai dar 0, na verdade vai dar 1, né? Daí eu vou andar mais, andei mais, cheguei aqui, ó. Dá o mesmo caso, pessoal. Aqui essa reta, ela é paralela a essa outra reta aqui, ó. E daí se elas são paralelas, então não tem interseção dessa reta vermelha com essa reta do eixo dos cossenos. Então, se não tem interseção, então não tem valor da secante. Então não existe secante para esse ângulo e para esse ângulo. Ah, se eu ando mais um pouquinho, volta a ser positivo. Olha lá, ó, voltou a ser positivo. Certo? Então esse valorzinho aqui, ó, é positivo para minha secante, né? A secante tá para cá, então é positivo. E daí eu volto por 2π, minha secante fica exatamente igual a 1. Subo mais, vai voltar tudo de novo, né? Bom, dúvidas aí? O que é a secante, pessoal?
Foi tranquilo de entender? Bom, então olha aqui que eu vou até colocar, como a gente está fazendo, como eu vou disponibilizar o PDF para vocês, eu vou colocar o printzinho aqui dessa parte, né, que eu acho que é mais bonito que meu desenho, para vocês poderem conseguir enxergar o que que seria essa secante, tá? Então eu venho, coloco aqui. Eita, ficou bem grandão. Bom, então tá aqui para vocês, tá? O desenho que a gente fez, né? Que é referente a isso daqui. Deixa eu apagar esse negócio que eu fiz aqui embaixo. Beleza. Daí a gente tem algumas relações para a gente poder fazer, né? A gente viu que isso daqui também realmente não é válido, né? O que que seria isso daí? Deixa eu ver. Aqui, ó, vamos ler o que que está escrito aqui. Notemos que para x igual a 90 graus ou 270 graus, ou seja, π sobre 2, 3π sobre 2, a minha secante não está bem definida, né? Porque ela vai ser paralelo ao eixo dos cossenos. E nesse caso não vai existir secante para esses dois arcos, certo? Tranquilo de entender isso daqui, pessoal? E ainda tem mais, né? Esse negócio foi para baixo por causa da imagem, agora eu não sei como que volta. Voltou. Bom, olha o que está falando aqui. Se x é do primeiro ou do quarto quadrante, então a secante de x é positiva. Vamos ver aqui no GeoGebra. Ó, eu estou pegando um arco aqui em x que tá no primeiro quadrante. Então, qualquer desse arco que eu pego aqui, ó, vai estar no primeiro quadrante. Observa que a secante, ela não passa por um negativo aqui, não, ó. Todos esses valores são o quê? São valores positivos. Quando eu tenho aqui, ó, quando eu estou no quarto quadrante, também. Observem aí, ó, que a secante sempre está desse lado. Então, quando a minha secante estiver no primeiro ou no quarto quadrante, então a secante é positiva. Ou seja, vamos escrever isso daí, ó. Então, no primeiro exemplinho que a gente tem aí, ó, a gente tem se x. Então, a gente vai ter, ó, se x pertence ao intervalo de 0 até, no primeiro quadrante aqui, ó, é o quê? Π sobre 2, né? Então, se o x pertence até de 0 até π sobre 2, então o que que acontece? A secante de x, ela vai ser positiva ou igual a zero, né? Da mesma forma, se zero ficou feio. Da mesma forma, se o meu x pertence ao intervalo. Qual que é o intervalo do quarto quadrante, pessoal? Meu quarto quadrante vai de que ângulo até 3π que? sobre 2 até 2π. 3π sobre 2 até 2π. Então, quando o meu x vale esses valores, assume qualquer um desses valores, a minha secante desse valor, ela vai ser maior ou igual que zero. Então, a gente viu lá pelo GeoGebra que isso daqui realmente sempre vai valer. No segundo casinho aí, pessoal, olha o que a gente tem. Se x está no segundo ou no terceiro quadrante, então a secante é negativa. Então, vamos ver o que acontece quando o meu x aqui, ó, quando esse arco x está no segundo quadrante. Ó, segundo quadrante vai desse ângulozinho aqui até esse outro. Olha os valores da minha secante. Todos os valores aqui, ó, são o quê? Negativos. Quando eu desço mais aqui, ó, todos esses valores aqui, ó, são negativos também, até chegar aqui. Então, se eu estou no meu primeiro ou no meu terceiro quadrante, os valores da secante é negativo. Então, vamos escrever isso daí. Então, se eu estou aí, ó, no segundo, a segunda propriedade. Se o meu x está dentro do intervalozinho de π sobre 2
até π, né, que é o segundo quadrante, pessoal, o que está acontecendo? A minha secante, ela vai ser menor ou igual que zero. Não, igual não, tá? Tinha colocado igual por vista dos outros. Mas nunca vai ser igual, não. Observe que a secante aí nunca vai ser zero, né? Beleza. E se o meu x, ele tiver entre π sobre 2... Não, só π, né? Terceiro quadrante vai estar em π sobre 2. Ou, né? Π sobre 2 não. Só π. Então, se eu tiver entre π e 3π sobre 2, que é o terceiro quadrante, a minha secante ela vai ser negativa, né? Então, a secante aqui, ó, ela vai ter uma secante de x. Vai ser um valor negativo. Bom, pessoal, tá claro para todo mundo até aqui? Bom, então vamos ver aí quando ela vai ser crescente e quando ela vai ser decrescente. Olha, na primeira propriedade aqui, ela está falando se ela é do primeiro ou do segundo quadrante, a secante vai ser crescente, ou seja, ela vai estar crescendo, né? Vamos ver isso daí. Ó, então, vou pegar aqui o ângulo do primeiro quadrante. Ó, eu vou crescer o meu x. Eu crescendo o meu x, observe o que está acontecendo com a minha secante. Ela saiu do 1 e foi indo a 1.2, 1.0.1, 1.2, 1.4, 2, 3. Então, olha, observe que o valor da secante está crescendo. Geometricamente também dá para vocês verem que esse segmento cresce, né, cada vez mais, né? Podem olhar aqui, ó. Cada vez que eu me aproximo lá, essa secante aqui cresce, né? Daí, olha aqui, agora quando eu vou para um valor negativo, ou seja, no segundo quadrante que a gente tinha visto, olha o que que acontece. Eu tô lá no π sobre 2, né? Não tem ângulo. Quando eu ando um pouquinho, já tem, né? Uma secante aí. Só que essa secante, ela tem um valor negativo. E daí, olha o que está acontecendo. O valor negativo em módulo tá diminuindo cada vez mais o valor absoluto dela. Se o valor negativo e o seu valor absoluto diminui cada vez mais, significa que está aumentando, né? Ou seja, se eu saio do -6 e vou para o -1, eu aumentei, né? Então, aqui também está crescendo, né? Então, o primeiro e o segundo quadrante faz com que minha função secante de x cresça. Então, vamos escrever isso daí. Então, quando eu estou aí, ó, no terceiro quadrante, se o meu x, eu vou colocar já direto que ele está no primeiro e no segundo, tá? Se o meu x ele tiver entre 0 e π, o que que vai acontecer? Eu posso pegar um valor de arco menor do que o outro, que a secante desse valor, né, ela vai ser menor que a secante desse outro valor. A secante do valor menor vai ser menor que a secante do valor maior, porque ela é crescente. A gente tinha visto na aula passada. Bom, o nosso quarto caso aí é quando ela é decrescente, ou seja, eu estou no meu terceiro e no meu quarto quadrante. Então, a secante é decrescente, né? Então, vamos olhar isso daí. Ó, se eu pego minha secante aqui, ó, e eu ando no terceiro quadrante, observa que a parte positiva em módulo está aumentando. Se a parte negativa, desculpa, se a parte negativa em módulo está aumentando, significa que o número está diminuindo, né? Então, eu estou aumentando o meu arco e meu número está diminuindo. Quando eu vou para a parte do quarto quadrante, olha lá, meu arco está desse tamanho, minha secante. Quando eu vou aumentando o meu ângulo, minha secante vai diminuindo, ou seja, ela é decrescente, né? Então, quando eu estou aí no quarto caso, né? Então, quando eu vou aí, ó,
Para o quarto caso, eu pego um x que está em π até 2π, então eu vou pegar um valor, ele vai ser menor que o outro, só que a secante vai ser o contrário, tá? Então a secante aqui de x1 vai ser maior que a secante de x2. Aqui, ó, pessoal, quando a gente está olhando esse intervalozinho aqui, nesse intervalo não pode ter o π sobre 2, tá? Aqui é menos o π sobre 2, né? Que a gente tinha visto ali para cima. E nesse intervalo aqui, ó, a mesma coisa por 3π sobre 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou tirar do intervalo esses valores. Eu vou abrir aqui. Certo? Então, nesses valores aí, π sobre 2, 3π sobre 2, minha função está bem definida, né? Minha secante. Então, eu tiro ela dos meus intervalos. Bom, pessoal, dúvidas até aí? Tá tranquilo? Todo mundo está conseguindo acompanhar? Sim. Beleza. Vamos aí, então, para a cossecante, né? Então, o que eu vou ter aqui na cossecante? A construção vai ser a mesma da secante, só que ao invés da gente pegar um valor com interseção no eixo dos cossenos, a gente pega com valor com interseção no eixo dos senos, tá? Então, vamos lá para o GeoGebra. Então, aqui, ó, eu vou apagar esse ponto e vou apagar isso, apagou a secante. Mas a tangente continua a mesma, tá, pessoal? Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar a interseção dessa tangente com o eixo dos senos. Eu vou chamar aquilo ali de S, igual a gente está acostumado. Vou colocar de verde também. E daí, aqui está chamando de S? Não, está chamando de C. Então, vamos chamar de C também. Então, esse ponto aqui não pode ser C. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor, né, desse segmento que vai de O até S. O até C, desculpa. Pronto. Bom, eu vou chamar ele de cossecante de x. Então, cossecante de x. Bom, então vamos ver o que está acontecendo com a cossecante, né? Então, olha aqui. Quando eu tenho um arco aqui qualquer, x, eu tenho um ponto P e uma reta tangente a esse ponto P. E daí a cossecante vai ser o valor desse segmento que vai de 0 até C, né? Que é a origem até C. Daí, quando eu estou no zero, né? Ou seja, quando eu estou no meu ângulo zero, essa reta, que é a tangente, vai ser paralela ao eixo dos senos. Então, não vai ter interseção essas duas setas. Então, quando o meu ângulo é zero, não existe, pessoal, o quê? Cossecante. Aí eu faço aqui, ando um pouquinho, a gente já consegue visualizar cossecante, né? Sei lá, por menor que esse ângulo seja, ó, menorzinho que ele seja, uma hora ele vai estar encostando lá em cima. Ó, encostou. Mais de 15, tá vendo? Então, observe que ela também não se limita no 1. Beleza. Então, vamos andar mais. Tô andando, né? Quando eu vou lá pro segundo quadrante, ela continua positiva, né? Observem que ela continua positiva. Quando o terceiro, ela já tá lá nos negativos, tá para baixo. E no quarto, ela continua nos negativos. Então, essa daí é a minha cossecante. Certo? Então, deixa eu tirar um print aqui dessa parte para eu poder colocar lá no documento de vocês. Deixa eu colocar um pouquinho menor, né? Porque
tá aí, que é a construção da cossecante. Bom, daí essas duas partes aqui, ó, eu vou deixar como exercício, né, que tinha ficado, né, que eu comecei aqui no exercício 5, e daí vocês vão mostrar essas propriedades, né, como construção, igual a gente está fazendo aí, né. Então, vocês vão falar, eu já falei aqui por quê, né, mas vocês vão falar de novo. Notemos que para x igual a zero, π ou 2π, esse P está em A ou A', e então a reta fica paralela ao eixo do seno. Como neste caso não existe ponto, o cosseno não está bem definido. Então você faz a representação desse daqui e também faz as representações dessas propriedades para mostrar cada uma delas, igual a gente faz. E daí escreve se x pertence ao primeiro quadrante, quem que é o primeiro quadrante, quem que é o segundo, e daí você vai fazendo isso daqui, certo? Então é mais para vocês tiverem mais prática aí com a escrita, principalmente, mas também com o desenho, certo? Então, esse daqui vai ser o exercício 4 de vocês, tá? Então, esse daqui... Exercício 4, certo? Então, toda essa parte aqui está no exercício 4. Dúvidas aí como que faz o exercício 4, pessoal? É igual a construção que a gente está fazendo aqui em sala, tá? Em sala, assim, né? Certo? Dúvidas aí, pessoal? Bom, então, já que não tem dúvidas, alguém falou alguma coisa? Zu, você quer falar? Pode falar. Eu não entendi. Tipo assim, eu tenho que fazer as propriedades, né? Aí nessa parte aqui de cima que fala que nesses pontos não tá definido, eu tenho que mostrar isso daí também? Ou tipo, já posso fazer direto pelas propriedades? Aqui você só vai desenhar, nesse caso aqui. Aqui você só vai desenhar essa quando x é 0, quando x é π, quando x é 2π. Certo? Tá. Aham. Aí aqui no caso, você vai desenhar e escrever isso aqui matematicamente, igual eu fiz. Ah, então são dois. Querendo ou não, o exercício 4 são dois exercícios. Isso. Tá. Entendi. Certo? Obrigada. Mas é mais para representar e fazer igual a gente estava fazendo, Tá. tá? Obrigada. E daí o exercício 5, 6 e 7, né? A gente já tinha visto aí na aula passada. Bom, então vamos ver aí. Mais alguma dúvida, né? Desculpa. Não, ninguém? Tirar aqui. Beleza, então vamos aí para as nossas relações fundamentais. Bom, pessoal, o que seriam essas relações fundamentais? Seriam alguns resultados, né, que a gente vai ver que envolve seno, cosseno, tangente, cossecante, cotangente, secante, né, e que a gente vai poder usar o resto do curso, tá? E daí vocês vão poder usar, inclusive, no resto do curso de matemática, tá? Principalmente lá nos cálculos, essas relações aqui, ó, vão ser muito válidas para vocês. Mas como a gente está no curso de matemática, a gente tem que provar todos os resultados, né? Então a gente vai ter que provar cada um desses resultados aí que a gente tem, né? E daí, para a gente demonstrar isso, a gente vai precisar do que a gente viu aqui, ó, que são essas relações, essas noções gerais aqui de seno, cosseno, tangente, cossecante, secante e cossecante, certo? Então por isso que a gente não pode ficar aí com muitas dúvidas para trás, certo? Então, sempre, pessoal, aqui um conteúdo vai estar levando o outro, então a gente precisa sempre estar lembrando aí do que a gente tinha visto na aula passada, certo? Dúvidas aí? Então, vamos começar nessa demonstração aí. Bom, primeira coisa, a gente vai dividir em dois casos, tá? Primeiro eu vou pegar os ângulos que a gente conhece, tipo de seno e cosseno. Quem seriam esses ângulos? Seria o ângulo aqui, por exemplo, π, ou ângulo 2π, π sobre 2 e 3π sobre 2. E o zero, né? O ângulo zero também. Então, a gente conhece, né? Só de ver o ciclo, a gente conhece a medida desses quatro ângulos. Então, primeiro a gente vai simplesmente substituir o x
para π, depois o x para 2π e assim por diante, certo? Então, a gente vai substituir primeiro esses valores. E a gente vai ver que essa relação vai dar certo. Depois a gente vai pegar valores quaisquer, né? Todos os valores que estão lá na circunferência, menos esse. Tá? Então, vamos fazer isso daí. Dúvidas aí? O que a gente vai fazer, pessoal? Para ir acompanhando? Vou pegar esses ângulos aqui que eu falei e colocar nessa formulazinha. A gente vai ver que vai dar certo. Tá? Então, primeira parte aí. Vou colocar como 1. Primeiro aqui. Daí a gente tem, ó. Faremos os casos quando x pertence ao conjunto dos elementos 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, a gente vai pegar o x tendo esse valor, o x tendo esse e esse. Certo? Bom, isso aqui vai ser bem simples da gente poder verificar, né? Vou fazer uma tabelinha, porque fica mais fácil a gente poder visualizar isso, tá? Então, vou colocar aqui os valores de x, os valores de seno desse x, do cosseno desse x e da relação que a gente quer, que é o quê? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Bom, a gente tem que chegar em 1, né? Nosso objetivo aí é poder chegar aqui em 1, né? Bom, então vamos lá. Deixa eu pegar aqui isso. Vou pegar aqui uma espessura menorzinha. Bom, o primeiro caso aí é quando x é 0, né? Quando x é 0, pessoal, quanto que vale o seno? Seno de 0? 1. Seno de 0, não. Seno de 0 não é 1, não. 0. 0. Cosseno de 0? 1. Daí eu tenho 0 ao quadrado, que o seno é 0, né? Então, 0 ao quadrado. 0. 1 ao quadrado. 1. 0 mais 1. 1. Perfeito. Então, a gente já fez para esse caso aqui, ó. Agora vamos para o π sobre 2. Quando o seno vale, quando o x vale π sobre 2, quanto que vale o seno de π sobre 2? Quando o x vale 90 graus, pessoal, quanto que vale o seno de 90? 1. Isso. O cosseno de 90, ou seja, o cosseno de π sobre 2? 0. 0. 1 ao quadrado? 1. 0 ao quadrado? 0. Então, deu 1 também. Então, a gente fez para esse caso. Quando o x vale π, a gente vai ter o seno de π. Quanto que vale o seno de 180? 0. E o cosseno de π, ou seja, o cosseno de 180? 1. 1. Não. Menos 1. Menos 1. Aí eu vou ter 0 ao quadrado é 0. Menos 1 ao quadrado. 1. 1 positivo. Então, 0 mais 1, 1. Então, esse caso aqui também está feito. Então, vamos agora para o 3π sobre 2. Quando o seno vale 3π sobre 2, o x vale 3π sobre 2, quanto que vale o seno? Menos 1.
Menos 1. E o cosseno? 0. De 0. Aí, menos 1 ao quadrado. 1. 0 ao quadrado. 0. 1 mais 0. 1. Então, a 1. gente já fez para esse outro caso. Agora, vamos aqui para o 2π. Pessoal, lembrando que o 2π aí é igual a 0, né? Então, vamos copiar lá em cima, ó. Aqui dá 0. Aqui dá 1. Então, 0 mais 1 é 1. Então, observe, pessoal, que para cada um desses casos aqui, ó, a relação bateu. Não foi? Então, agora a gente vai ter que fazer para um caso, para casos em que o meu x não vai valer nenhum desses pontos. E eu vou desconsiderar todos esses pontos, tá? Agora, vamos fazer o segundo caso aí, ó, que vai ser quando, né? Então, eu vou colocar como segundo aqui. Mas eu vou fazer uma outra folha, né? Para não ficar tão ruim. Então, no segundo caso aí, ó, é quando eu pego um x e ele não vai estar lá dentro daquele conjunto. Quem que é aquele conjunto? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Né? Então, opa. Então, quando o meu x não vale isso daqui, né, vamos ver o que a gente vai ter aí. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aí, pessoal, é pegar o plano cartesiano, vou colocar ele aqui, ó. Então, vou pegar o plano cartesiano aqui. Deixa eu colocar ele um pouquinho mais para cá. Beleza, e eu vou pegar o ciclo aqui. Deixa eu fechar a janela aqui, pessoal, porque essa música aqui não tá dando, não. Pronto. Vamos lá, então. Agora acho que ficou bom. Bom, então eu vou desenhar o ciclo aqui, vou pegar um ponto qualquer, tá? Então, vou pegar um ponto aqui, um ponto P aqui qualquer. Colocando ele aqui em vermelho. E vou fazer o seguinte, vou pegar a reta que vai da origem até esse ponto. Cair aqui. Beleza. E daí, pessoal, eu vou pegar as medidas que eu tenho aí de quem? De seno e cosseno. Então, vou pegar essa reta aqui embaixo aqui, que faz assim. Bom, eu tenho aqui o meu ponto P aqui, ó. Finge que esse aqui tá um triângulo bem bonitinho. Tá? Então, esse aqui é o meu ponto P. Bom, primeira coisa aí, né, eu tenho esse ponto P, que ele veio de um arco, né? Ele saiu daqui, né? E veio até aqui. Né? Então, eu tenho esse arco, que é o valor de x. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aí, pessoal, é definir que a gente montou um triângulo, né? Então, a gente pode ver um triângulo aí. Então, vou chamar esse ponto aqui do triângulo de P2, tá? A gente já tem um ponto esse outro ponto aqui, ó, esse outro ponto aqui embaixo, que é quem? Que é a origem, né? 0, 0. Beleza, então eu tenho esse triângulo aqui. Observa, pessoal, se eu pegasse qualquer um desses outros pontos 4 aqui, ó, eu não conseguiria formar esse triângulo. Só que a gente já pegou esses 4 pontos e a gente já viu que eles são válidos. E daí a gente excluiu a possibilidade de ter esses pontos. Todos eles. Esses pontos P. Então, vou pegar um ponto P diferente. Então, para qualquer ponto P diferente, eu vou ter esse triângulozinho aqui. Observa, pessoal, que esse triângulo que a gente fez é um triângulo retângulo. Ah, como que eu sei que é um triângulo retângulo? Porque eu baixei uma perpendicularidade de P até P2
nessa reta horizontal, certo? Bom, se a gente for ver aqui, ó, essa medidinha aqui, ó, que tá aqui, é quem? Quanto que vale essa medida? Hein, pessoal? Quanto que vale essa medida aqui? Quem que é essa medida aqui, na verdade? O seno. O seno do meu arco. Vocês concordam que essa medida aqui é só basicamente uma reflexão desse lado do meu triângulo? Concordam? Sim. Beleza. E daí, esse daqui já está bem definido de quem que é, né? Quem que é esse valor aqui? Cosseno. Cosseno. Então, esse aqui vai ser o meu cosseno de x. Bom, e essa outra medida aqui em vermelho, ó, que vai do O até o P, quanto que vale ela? O raio 1. O raio, que é 1. Perfeito. Bom, então acho que vocês já até sabem o que a gente vai fazer aí agora, né? Então, eu vou pegar aí, ó, vamos escrever, então vamos formalizar um pouquinho isso daí, ó. Então, a imagem de x é distinta dos pontos que eu peguei ali, né, de A', B', distintas de A, B, A' e B', certo? Então, elas vão ser distintas. E daí, eu consigo desenvolver esse triângulo. E daí, conseguimos construir um triângulo que vai ter medidas O, P, P2, né? Então, consigo ter o triângulo com esses pontos aqui, ó, O, P, P2, certo? Daí, se eu conseguir desenvolver esse triângulo e eu vi que esse triângulo, ele é retângulo, então o que que vai acontecer aí? Eu posso pegar as medidas dos catetos, elevar ao quadrado, somar e vai ser igual a hipotenusa ao quadrado. Quem que são esses catetos aí, pessoal? Quanto que vale essa medida aqui? Ou quem que é essa medida aqui? O seno. O seno. Então, portanto, então esses três pontinhos aqui significa portanto, o seno, que é uma medida do cateto ao quadrado, mais quem que é o outro cateto? Cosseno. O cosseno, que é o outro cateto ao quadrado, vai ser igual à hipotenusa, que é ao quadrado. Quem que é a hipotenusa? 1. 1 ao quadrado. Bom, disso daqui a gente sabe que vai ser 1 ao quadrado é 1, então a gente tem que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1. Ah, por que então que vai valer essa relação? Pelo teorema de Pitágoras, né? Dúvidas aí, pessoal? Então, a gente utilizou o teorema de Pitágoras para provar essa relação que sempre vai ser válida. Ah, a gente não consegue criar o triângulo a imagem desses pontos. Então, a gente vai considerar ela primeiro. Vamos fazer, né? Só 5 casos. A gente fez os 5 casos. Então, a gente tem todos os pontos da minha circunferência. A gente tem que essa relação é válida. Dúvidas aí?
Beleza, então esse daqui, pessoal, agora vocês podem usar o resto do curso, tá? Tudo que a gente mostra aí, vocês podem usar o resto do curso. Bom, vamos ver então agora essa relaçãozinha aqui, né? Que a gente vai ter que o teoremazinha 2 é o quê? A tangente sobre o seno é igual, né? A tangente é igual ao seno sobre o cosseno. Para todos os valores de 0 até 2π, exceto esses dois valores aqui. Bom, por que não pode ser esses dois valores aqui, o x, pessoal? E aí? Por que não pode ser esses dois valores? Nem π sobre 2, nem 3π sobre 2. Ninguém? Porque eles não possuem tangente. A tangente deles é indefinida. Boa, que a tangente deles é indefinida, então eu não posso colocar eles aqui. A gente viu lá nos desenhos, né? Quando a gente pegou a tangente aqui, ó. Nossa, ficou feio aqui, hein? Quando a gente pegou esses valores aqui, ó, a gente já definiu a tangente que não pode ser esses valores. Porque senão vai ser a reta que a gente pegar aqui vai estar no eixo dos senos. E daí nunca vai encostar com a tangente. Certo? Então a gente não pode estar pegando esses dois valores. Bom, se a gente olhar essa formulazinha aqui, ó, o cosseno realmente não pode ser esses valores, porque ele está no denominador. Quando o cosseno é π sobre 2, ele vale zero. Quando o cosseno é 3π sobre 2, ele também vale zero. A gente viu isso. E daí um número sobre zero é uma indeterminação. Então, realmente, aqui na fórmula matemática, bateu com a geometria que a gente tinha visto. A tangente não pode ser esses valores aqui. Perfeito. Ah, então vamos mostrar o porquê que não pode ser esses valores. Certo? Então, vamos lá. Aqui, de novo, eu vou considerar dois casos, porque, de novo, a gente vai desenhar aquele triângulo, né? E daí, esses dois pontos aqui são pontos que realmente não deixam eu desenhar o triângulo. Então, eles já não estão aqui na relação, então não vou considerar eles. Só que tem outros três pontos que sim, né? Que vão ser quais? Né? Que vão ser, né? A primeira parte aí, eu vou considerar, ó, se x pertence a um desses pontos aqui, se x vai ser igual a um desses pontos, ou seja, pertence a esse conjunto aqui, ó, de 0π ou 2π, vamos ver se essa relação é válida. Por que eu estou vendo isso agora? Ah, porque eu quero desenhar um triângulo e esses três arcos aqui não deixam de desenhar um triângulo, tá? Então, vamos lá, ó. Quando eu pego a tangente de zero, vai ser igual a tangente, ao seno de zero sobre o cosseno de zero. Quanto que é a tangente de zero, pessoal? Tangente de zero, pessoal. Gente, quanto que vale a tangente de zero? A gente tinha visto na aula passada. Ó, essa medida aqui, ó. No caso, eu vou considerar essa medida aqui como a tangente. Quando eu estou no zero aqui embaixo, essa medida aqui não vai ter uma altura. Então, quando o x é zero, a tangente é zero. Então, a tangente de zero é zero. Quanto que vale o seno de zero? Zero. O cosseno de zero? Zero. Não. Professor. E daí, ó, quanto zero sobre 1 vale quanto? Zero. Zero. Então, a gente chegou aqui, zero dividido, zero é igual a zero. Ok. Então, quando o x é zero, essa relaçãozinha aqui vale. Certo?
Então, quando x é zero, essa relação vale. Agora, vamos ver quando x é π. Então, x igual a π. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Ó, vou fazer tangente de π. Quanto que vale a tangente de π? Bom, pessoal, vocês têm que saber isso daqui. Pelo menos os 5 ângulos notáveis, os 5 ângulos que estão nos pontos aí nos extremos, vocês têm que saber quanto que vale seno, cosseno, tangente deles. Eu nem pedi para vocês decorarem quanto que é o cosseno de π sobre 6, π sobre 6, π sobre 3. Mas pelo menos o 0, o π, o 2π, π sobre 2, 3π sobre 2, vocês têm que saber. A tangente de π é zero, tá? Porque vai estar lá, vai ser a mesma justificativa do tangente de zero. Então, a tangente de π é zero. Quando a gente pega o seno de π sobre o cosseno de π, o que a gente vai ter? Quanto que vale o seno de π? Zero. Cosseno de π? Menos 1. Menos 1. 0 dividido por menos 1. 0. Beleza, então quando o x vale π, essa relaçãozinha aqui é válida. Bom, agora vamos ver quando o x vale π sobre 2. Desculpa, 2π. Π sobre 2 não pode, né? Aqui em cima não deixa. Mas quando o x é 2π. Então vamos lá. Quanto que vale a tangente de 2π? Zero. Zero. Daí eu vou pegar seno de 2π dividido pelo cosseno de 2π. Quanto que vale o seno de 2π? Zero. Quanto que vale o cosseno de 2π? 1. Quanto que é 0 sobre 1? Zero. Então a gente viu que aqui realmente também vale. Então, quando o cosseno quando o x é 2π, essa relaçãozinha aqui também vale. Bom, então para esses três casos aqui, ó, 0π e 2π, minha relação é válida. Agora vamos pegar essa relaçãozinha para um qualquer ângulo, né? Que não possa ser 0π, 2π, nem esses dois aqui que minha função tangente não está definida. Certo? Só deixa eu só pegar o carregador que a bateria parece que vai acabar. Bom, então agora eu falei para vocês, né, o segundo caso, né, eu já dei um spoiler aí, que a gente vai desenhar o ciclo trigonométrico. Então, no segundo caso, vamos fazer para o caso se o x não for o quê? 0, π e 2π. Então, se o x não for nenhum desses caras, podemos construir um triângulo com qualquer imagem P, né? Porque aí o x não pode ser esses arcos, então qualquer imagem que eu quiser pegar eu posso. Então, podemos construir um triângulo com qualquer imagem P. Então, é o que a gente vai fazer aí agora. Então, vamos desenhar um ciclo trigonométrico, né? Com uma imagem P qualquer.
Beleza. Então, vou pegar aqui um ponto aqui, P qualquer, e vou desenhar uma reta tangente, né? Vou desenhar aqui uma reta tangente aqui qualquer. Beleza, né? Finge que tá aqui bem rentinho aqui, né? Bom, e daí eu vou pegar o valor da minha tangente, né? Então, vou pegar aqui o valor da minha tangente. Vou sair daqui, passar no ponto que eu queria e parar. Deixa eu pegar um pouquinho maior. Vou pegar o ponto ali. Pra gente conseguir observar direitinho, né? Beleza, então o ponto que eu peguei vai ser esse aqui, ó. A minha imagem. E o meu arco vai ser quem? Vai ser esse aqui, ó. Vai sair daqui e vai vir pra cá. Certo? Então, esse vai ser o meu ponto P. Meu ponto P, então, vai estar aqui. Certo? Então, eu vou baixar uma perpendicularidade P até o eixo dos cossenos. Nossa. Tá difícil. Eita, não tá querendo desenhar ali de jeito nenhum. Não sei porque não quer desenhar. Vou desenhar na mão mesmo, pessoal. Certo? Eu vou ter o triângulo aqui que eu vou ligar aqui no ponto P2. Bom, essa medida aqui de P até P2 vai ser a mesma medida desse ponto aqui até o meu zero, que vai ser quem? Seno de x. Porque esse arco aqui é o meu arco x. E daí essa medidinha aqui, ó, vai ser quem? O cosseno de x. Então a gente tem o seno que vai ser essa medida e o cosseno que vai ser essa outra medidinha aqui. Dúvidas até aí, pessoal? Então a gente fez a mesma construção que a gente tinha feito na outra proposição, né? No outro teorema. Bom, e aqui ó, eu vou chamar de um ponto T, tá? Que é essa medida aqui, ó, vai ser a minha tangente, certo? Deixa eu colocar um Tzinho melhor. Então, essa medida aqui, ó, vai ser um ponto T aí qualquer, certo? E daí eu vou chamar esse ponto... Chamar não, né? A gente sabe que esse ponto aqui é o nosso ponto A, né? Então, observem aí, ó. E aqui é a origem, né? Que a gente chama de O. Bom, então observem que a gente formou dois triângulos. Então, a gente tem o triângulo. Deixa eu fazer de preto. Então, observem que construímos dois triângulos. Bom, observem aí, pessoal, que os triângulos que eu desenhei, o primeiro é O, P, P2. Então, esse primeiro triângulo aí. E o outro triângulo que vai ser T, O, A. Então, olha aqui, ó. Então, o T está aqui, o O está aqui embaixo e o A está aqui. Então, observe que eu tenho esse triângulo maior e eu tenho esse triângulo menor. Só que observe que eles são ângulos o quê? Congruentes, né? Ou seja, eles são semelhantes, ou seja, tem a medida deles todas proporcionais um com o outro, né? Então, essas medidas são proporcionais. Então, quando eu divido dois lados aqui, esses lados correspondentes para cá têm que ser iguais. Vão ser iguais, né? E daí, o que eu vou ter aqui, ó? A medida que leva de O até P, dividido
ela vai estar em correspondência, na verdade, com a medida de O até T. A medida de P até P2 vai ter a mesma correspondência à medida de T até A. E a medida de O até P2 vai ter a mesma correspondência de O até A. Então, agora eu vou pegar o que me interessa aqui, né? Primeiro ali, ó, se a gente for olhar no nosso teorema, eu quero o seno sobre cosseno. Então, olha aqui, já que eu construí com esse objetivo, então quem que é o meu seno? O meu seno é essa medida aqui, ó. Então, se eu for ver, vai ser um módulo de quem? De P até P2. Né? Então, porque às vezes esse valor pode ser um pouco negativo, mas aí eu estou pegando sempre o módulo. Tá? Então, eu pego P até P2. Então, vai ser a medida desse lado. Dividido por quem? Aí, pelo cosseno, que é quem? De O até P2. Então, tem que ter a mesma correspondência, ó, de P até P2, tem que ter a mesma correspondência de T até A. Né? Observem aqui, ó. De T até A tem que ter a mesma correspondência. Então, vou colocar aqui TA sobre a outra correspondência aqui de O até P2, ele vai ser de O até A. Certo? Bom, aqui, ó, pessoal, a gente não pode simplesmente substituir direto, né? Falar que isso daqui é simplesmente o meu seno. O valor absoluto realmente vai ser igual, né? Então, eu vou pegar em módulo. Então, olha, eu tenho um módulo do valor de seno. Que a gente for ver aqui, ó, essa medida de P até P2 é igual à medida de seno. Só que aqui eu estou pegando em módulo porque é uma medida, né? E medida não tem importância negativa ou positiva. Quer dizer, não tem importância porque eu sempre pego o valor positivo. Dividido por de O até P2 é o valor do meu cosseno, só que eu estou pegando o módulo, né? Então, tu pega o módulo de cosseno de x. É igual. De TA até A é a definição de quem? De tangente. Então, TA até A é a definição de tangente. Então, vai ser um módulo da tangente de x. Sobre. E quanto que vale, pessoal, de O até A? Quanto que vale essa medida aqui? Vai valer 1. Né? Então, o meu tangente sobre 1 vai ser a própria tangente. Então, a diferença do meu teorema que eu quero aqui, ó, é o quê? É simplesmente esses módulos. E esses módulos, eles podem sair, né? Eu posso tirar esses módulos quando eu souber quando que o seno, o cosseno e a tangente vai ser positivo ou negativo. E a gente sabe isso, não sabe? Que vai ser os casos dos quadrantes, né? Então, vamos considerar cada um dos 4 quadrantes, né? Para a gente saber os sinais da tangente do seno e do cosseno, certo? Então, quando eu estou aqui, ó, deixa eu passar um. Então, quando eu estou aqui, no primeiro quadrante. Quando eu estou no primeiro quadrante, todo mundo é positivo, né? Então, o tangente de x é maior do que zero. O cosseno de x é maior do que zero. E o seno de x é maior do que zero. Bom, se a gente observar lá, sai tudo do módulo, porque tudo é positivo, então não tem importância nenhum aí ficar. Nenhum vai ficar negativo, não tem nenhuma possibilidade para esse aqui ficar negativo. Beleza. Para o segundo quadrante, então vamos pegar os valores quando o x está no segundo quadrante. Bom, quando o x está no segundo quadrante, a gente sabe que a tangente é negativa. Então a tangente de x vai ser menor que zero.
Quando a gente está no segundo quadrante, a gente sabe que a minha funçãozinha seno, ela vai continuar sendo positiva. Só que a minha funçãozinha cosseno vai ser negativa. Aí, o que a gente vai ter aqui? Bom, quando a gente tem um número positivo, que é o seno, sobre o número negativo, que é o cosseno, a gente vai ter um número o quê? Positivo ou negativo? Ó, pessoal, um número positivo sobre o número negativo. A gente vai resultar no quê? No número positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Ah, mas a tangente é negativa nesse caso. Então, perfeito. Então, deu certo. Ah, vamos pegar outro caso aí, que é o terceiro quadrante. Então, observe que eu estou pegando todas as possibilidades possíveis. Então, no terceiro quadrante, a minha tangente ela vai ser um valor positivo. Só que o meu seno vai ser um valor negativo. E o meu cosseno também é um valor negativo. Só que quando eu tenho dois valores subtraindo e eles são negativos, o resultado vai ser o quê? Tem um número negativo. Dividindo o número negativo, vou resultar no número Positivo. positivo. E realmente, ó, a tangente é positiva, é maior que zero. Então, esse caso também deu certo. Quarto e último caso, vamos ver aí quando a tangente, quando o meu x, ele está no quarto quadrante. Beleza. Quando o meu x está no quarto quadrante, a tangente de x, ela é um valor negativo. O meu seno de x é um valor o quê? Negativo também. Só que o cosseno é um valor positivo. Daí eu tenho o seno, que é um valor negativo, o cosseno, que é um valor positivo. O número negativo sobre o número positivo, pessoal, vai resultar no número o quê? Negativo. Negativo. E observe que a tangente aqui, ó, ela é negativa, menor que zero. Ah, então para todos os casos, o que aconteceu? Deixa eu até puxar um pouquinho aqui para baixo. Então, para todos os casos, independente se o seno, cosseno, a tangente for positiva ou negativa, vai dar certo. Né? E a preocupação quando a gente tira do módulo é exatamente essa. Aqui tem a igualdade para independente do sinal. Mas independente do sinal, essa igualdade ainda vai valer. Né? Por essas relações aqui. Ó. Então, a gente pode concluir que o seno de x sobre o cosseno de x é igual a tangente de x. Para todos os valores em x. Exceto quando não a minha função tangente não está bem definida. Dúvidas aí, pessoal? Dúvidas nessa partezinha aqui? Certo? Então, teoremazinha 2, a gente provou também que ele é válido. Vamos para o teorema 3. Né? A cotangente vai ser igual a cosseno de x sobre seno de x. Então, vamos ver isso daí. Bom, aqui a minha demonstração, pessoal, ela vai ser análoga, né? A gente pode ver aí que ela vai ser análoga à demonstração da tangente. Vai ser bem igual. Só que ao invés de ser seno sobre, de ser seno sobre cosseno, vai ser cosseno sobre seno. E daí, os valores que o meu cosseno, a minha cotangente não pode assumir são esses, certo? Então, eu vou deixar isso daqui para vocês verem, tá? Vocês vão fazer essa demonstração aqui sozinho. Ah, eu vou colocar aqui análogo.
ao caso da tangente. Certo? Porque aí a tangente vale isso, e daí as mesmas construções, a cotangente vai valer isso. Certo? Então, se vocês entenderam a tangente direitinho, a cotangente também vai sair bem direitinho. Pelo mesmo motivo. Só que ao invés de um triângulo dessa forma que a gente fez aqui, ó, o triângulo ele vai estar, a retazinha azul vai estar na horizontal, nesse ponto aqui, né? E daí a construção sai igual. E é claro que você vai considerar os pontos primeiros, né? O π sobre 2. O π sobre 2 depois. Ó, você vai dividir em dois casos, né? Primeiro caso, você vai pegar para o x pertencente a π sobre 2 e 3π sobre 2. E o segundo caso, você vai pegar quando o x não vale esses valores. Ou seja, dá para você desenhar um triângulo. Deu para você desenhar o triângulo, você vai ver as relações, né, que vai sair aqui. Aí cuidado que vai sair medida positiva. Aí você vai ter que fazer todo aquele caso que a gente fez com a tangente. Certo? Então vou deixar aí para vocês fazerem. Não é como exercício para apresentar, mas é importante vocês fazerem isso daqui sozinho, à mão aí, tá? Pode até estar copiando, né, a tangente lá, mas vocês pelo menos entendendo o que vocês estão fazendo. Então façam o primeiro caso, depois façam o segundo caso. Certo, pessoal? Dúvidas aí? Não. Beleza. Bom, então vamos aí mostrar essa relaçãozinha aqui, ó. Para todo x real, né, x vai estar aqui dentro. Eu não vou considerar esses casos. E vale a seguinte relação. Secante vai ser 1 sobre o cosseno. Certo? Então, a gente vai fazer vamos demonstrar esse teoremazinho aqui. Bom, primeira coisa, a secante ela não está definida nesses casos. A gente viu aí, tá no GeoGebra, que a minha secante, né? Vamos pegar aqui, tá até mais bonitinho, né, da gente poder ver. A minha secante não vai estar definida quando o meu P for π sobre 2 ou 3π sobre 2. Que aí não vai, essa tangente ali do ponto P, né, ela vai ser paralela ao eixo dos cossenos. Daí não vai valer, não. Bom, então não posso pegar esses pontos. Né? Então, ainda bem que ele já definiu aqui. Não vale essa relação para esses pontos. Se ele não desse isso daqui, pessoal, isso aqui não era válido para todo x, né? Só é válido para x quando não é nenhum desses dois pontos. Beleza, e daí eu quero provar que a secante é igual a 1 sobre o cosseno de x. Então, o primeiro caso aí é a mesma coisa. Vamos considerar, né, quando a gente não consegue desenhar o triângulo. Né? Então, vamos fazer os casos para quando a gente não consegue desenhar o triângulo. Ou seja, o primeiro caso aí vai ser quando o x vai estar valendo 0, π, né? Π sobre 2 não, porque não pode, e 2π. Então, vamos pegar aqui x igual a 0. E vamos fazer aqui, ó. A secante de 0 é quanto, pessoal? Quanto que vale a secante de 0? Se a gente for olhar aqui, ó, secante de 0 vai valer exatamente esse valor aqui, que é quanto? Porque aí 1. 1. Então, a secante de 0, né? Deixa eu colocar um parênteses aqui, né? Vai valer 1. Beleza. 1 sobre o cosseno de 0. Pessoal, quanto que vale o cosseno de 0? 1. 1 sobre 1. 1. Beleza. Então, quando x é 0, minha relação vale. Ó, deu 1 aqui e 1 aqui. Perfeito. Então, agora vamos pegar o outro caso ali, ó. X igual a π. Então, eu vou fazer a secante de π. Quanto que vale a secante de π? 1.
menos 1. Certo? Aí eu vou pegar 1 sobre o cosseno de π. Vai ficar 1 sobre. Quanto que vale o cosseno de π? Menos 1. Menos 1. 1 sobre menos 1. Quanto que é, pessoal? 1 dividido por menos 1. Menos 1, eu acho. Não, essa é certeza. Observem aqui, ó. Que o menos 1 é igual ao menos 1. Então, quando x é π, vale. Agora, vamos fazer x igual a 2π. Ó, quando o x é igual a 2π, quanto que vale a secante de 2π, pessoal? 1. 1. Boa. Daí eu vou fazer 1 sobre cosseno de 2π. Então, vai ficar 1 sobre. Quanto que vale o cosseno de 2π? 1. 1 também, que é o mesmo de 0, né? 1 sobre 1 é 1. Então, a relação para quando o x vale 2π, ela é válida. Então, para todos esses casos aqui, ó, para o primeiro caso a gente já provou. Então, isso daí é válido. Então, agora vamos para o segundo caso. Então, o segundo caso aí, ó, é quando o x ele não pertence a nenhum daqueles pontos, ou seja, 0, π e nem o 2π. Certo? Então, o que que a gente vai fazer? Vai desenhar o triângulo novamente, né? E a gente vai poder visualizar algumas construções aí, né? Eu vou aproveitar o desenho que a gente tinha feito aqui. Algumas construçõezinhas aqui. Beleza. Então eu peguei aqui, né? A minha secante está aqui embaixo. E agora eu vou pegar a relaçãozinha do meu cosseno. Então eu vou pegar essa medidinha aqui. Esse negócio ele não gosta de mim. Ó, foi. E daí eu vou pegar meu cosseno aqui. Isso, essa parte aqui que não dá, né? Não dá, não. Vou pegar essa. Nossa, foi quase certinho. Beleza. Então eu desci aqui. Essa medida aqui, ó, vale cosseno. Então essa medida aqui abaixo, em azul, vale o cosseno de x. Né? O x é esse arco em azul aqui. E daí, a cossecante, ela vale isso daqui tudo, ó. Daí daqui até aqui. Isso tudo vale a secante, na verdade, né? Então, isso aqui tudo vale a secante de x. Beleza. Então, eu vou ter essa relaçãozinha aí de triângulos, né? Então, observem essa relaçãozinha que a gente está tendo aí. Bom, então, primeiro aí, esse ponto aqui a gente viu que é o ponto O, né? A origem, né? E daí a gente consegue construir esse triângulo OPS, né? Então, a gente tem esse triângulo maior aqui, OPS. Vamos chamar esse daqui de P2, né? Não tinha dado nome para ele. Vou chamar ele de P2, vou botar aqui no livro. Beleza, então podemos construir os triângulos. Primeiro eu construí o triângulo aí que vai de O, tá lá na origem, o P, que é a imagem do meu arco X, e o ponto S, que é a interseção da reta tangente com o eixo dos cossenos, certo? E ainda eu consegui, né, desenvolver o triângulo OPP2. Dúvidas aí, pessoal?
Bom, a gente sabe que aqui, ó, é um ângulo de 90 graus, né? Porque eu baixei aqui a perpendicularidade P até P2. E a gente sabe por definição de tangente que isso daqui também é um ângulo de 90 graus, né? O raio, ele sempre faz um ângulo de 90 graus com a tangente de qualquer ponto do meu círculo, né? Então, eu vou ter aí, ó, o, o triângulo OPS, vou ter da seguinte forma, ele tá meio que deitado, eu vou colocar ele em pé aqui. Não me xingue pelo meu desenho, tá? Finge que tá bonitinho aí. Então, olha aqui, ó. Na perpendicularidade é o P, tá vendo? Então, o P tá aqui. Daí ele sobe, né? E vai até no S. Na verdade, deixa eu ver, isso. Então, ele sobe aqui até no S. Ficou feio aqui. Então, ele sobe aqui até no S. E essa medida aqui é a hipotenusa, né? Que a gente pode ver que é essa medida aqui de S até O, né? Então, aqui é o O. Então, olha esse triângulo aqui e o triângulo pequeno aqui que eu vou virar ele, né? Então, eu vou pegar ele aqui, ó. Ele faz exatamente isso daqui. Então, aqui no meu perpendicularidade é o ponto P2. Quando eu subo aqui é o ponto P. E esse daqui é o ponto O, né? E daí aqui vai ter um ângulo de 90 graus também. É só virei ele aí. Bom, observa, pessoal, né, que esses dois triângulos aqui, eles vão ser congruentes, né? A gente tem o mesmo ponto P, a gente tem, na verdade, essa mesma medida, né? P até OP, aqui que está aqui. Esse mesmo ângulo, né, de 90 graus. E daí a gente vai ter outras relações aqui dentro, né, que a gente depois pode ver, né? Por exemplo, esse ângulo aqui é em comum para os dois triângulos, que é o ângulo O. O ângulo O ali, por exemplo, é em comum, né, com esses dois triângulos. Bom, se o ângulo O é em comum, a gente sabe que as somas internas desses ângulos são 180. Então, obviamente, esse ângulo aqui também tem que ser igual. Se os três ângulos do triângulo são iguais, então quer dizer que os triângulos são semelhantes. Ah, então eu posso fazer as relaçõezinhas que eu fiz igual no outro desenho, certo? No teoreminha da tangente. Ah, perfeito, então. Então, daí eu vou ter que a medida de OS, ó, então tem essa medida de OS, ela tá para PO, né? Então, OS, medida de OS, tá para PO. Da mesma forma que o quê? Que OP tá para OP2. Da mesma forma que OP tá para OP2. Então, eu vou dividir isso daqui, né? E isso aqui tem que ser igual, né? Porque aquele ali é um triângulo. Ele é um triângulo semelhante. São triângulos semelhantes. Então, eu consigo fazer isso daqui. Perfeito. Só que OS, se a gente for olhar aqui, ó, O até S é minha secante. Então, O até S é minha secante. Então, vou pegar a secante de x, né? Que é o módulo aqui. O até P ou P até O, tanto faz. Então, aqui que vai entrar o módulo, né? Se eu pego um P até O até P, vai ser um oposto um ao outro, né? Mas quando está em módulo, então, independente. É o meu raio, não é? Então, olha aqui, ó, de O até P é o meu raio. Então, nos dois casos aqui, vai ser 1, né? Então, eu vou ter aqui que a minha secante sobre 1 é igual a 1 sobre... Ah, se a gente for ver OP2 é o meu cosseno. Então, aqui a gente tem a medida do módulo do cosseno de x. Bom, daí o que a gente vai ter? Que a secante, o módulo da secante é igual a 1 sobre o cosseno de x.
Bom, pessoal, para sair do módulo, então é só a gente ver nos 4 quadrantes. Porém, todos os casos, quando o secante é positiva, o cosseno também é positivo. Em todos os casos que a secante é negativa, o cosseno também é negativo, então a gente pode tirar o módulo, né? Então aqui, ó, isso daqui vai ser válido pelos sinais de cada. Deixa eu colocar aqui mais formal. Então vou colocar aqui um asterisco. Depois eu explico o que é esse asterisco. Então aqui a gente pode afirmar que a secante de x vai ser igual a 1 sobre o cosseno de x. Bom, vamos ver o que é esse asterisco aí que eu coloquei. Observando as construções de aula, então aqui, então observando nas construções de aula, vimos que para cada x, opa, vimos que para cada x da x pertencente ao intervalo de 0 até 2π, para x que não esteja nem seno o π sobre 2 e o 3π sobre 2, cosseno e seno, cosseno de x e seno de x, possui o mesmo sinal. Então, a gente tinha visto isso nas construções de aula. Então, a gente pode justificar já, então, que a secante ela é igual a 1 sobre o cosseno de x. Então, essa relação aqui, ela é válida para todos os casos. O teorema 5 é a cossecante de x igual a 1 sobre o seno de x. Então, análogo. Esse caso aqui também vai ser análogo ao caso anterior. Daí eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos. Tá? Então, é bom vocês fazerem para poder melhorar a escrita de vocês em relação à matemática. Tá? E daí? Vocês vão dividir em 2 casos. O primeiro caso, vocês vão considerar o x pertencente a π sobre 2 e a 3π sobre 2. E depois vocês vão considerar o caso quando o x não pertence a nenhum desses 2 arcos. Certo? Ou seja, aqui você vai desenhar um triângulo, né? Então você vai desenhar 2 triângulos aí. Um menorzinho, outro maior. Certo? Dúvidas aí, pessoal? Nenhuma dúvida? Então, para a gente finalizar nossa aulinha aí, deixar mais 2 exercícios para vocês poderem apresentar, né? O 7 e o 8, né? Na aula passada a gente foi até... Opa, deixa eu mudar aqui. Foi 7, 8 e 9, né? Então, aqui é o exercício 8, exercício 9. Certo? O que seriam esses casos, né? Esse primeiro caso aqui eu vou fazer só para vocês verem o tanto que é mais simples provar essas relaçõezinhas aqui. Né? Só uma dica aí para vocês. Então, olha aqui. A gente viu ali, pelas nossas construções, que a cotangente, né, ela vai ser o quê? A cotangente de x, ela é igual a o cos... Opa, aqui eu coloquei cosseno. Aqui no caso é a cotangente de x. A gente viu que é
pelas nossas relações aqui, ó, pelo teorema. Pelo teorema 3, a cotangente é igual ao cosseno sobre seno. Então, a gente viu ali pelo teorema 3. Então, aqui aí vocês colocam, tá? Teorema 3, que a cotangente é igual ao cosseno de x sobre o seno de x. Certo? E beleza. Aqui, ó, pelo segundo teorema, eu posso isolar qualquer um desses casos aqui. Eu posso pegar, sei lá, se eu colocar o cosseno passando multiplicando. Então, eu vou ter a tangente de x vezes o cosseno de x é igual ao seno de x. Então, eu vou pegar o seno de x e substituir por quê? Em tangente de x e cosseno de x. Então, aqui, ó. Então, no caso ali, eu isolei o seno, né? Então, o seno... Então, aqui vai ficar, ó, substituindo cosseno de x sobre... O seno eu vi que é a tangente de x vezes o cosseno de x, né? Esse daqui, pelo teoreminha 2... Isso daqui vai ser igual. Aí, cosseno de x sobre cosseno de x é 1 sobre tangente de x. Então, o primeiro caso aqui, ó, eu já até provei aqui para vocês. Então, vai ficar basicamente só esses dois aqui para provar como exercício 8 e esses dois aqui para provar como exercício 9. Tá? Então, na próxima aula, esses dois exercícios para vocês fazerem a mais. Dúvidas aí, pessoal? Não. Ó, deu certinho com o horário aqui da aula. Tudo fez sentido para vocês? Tudo foi tranquilo? Bom, então a aula de hoje a gente finaliza aqui, tá? Para a aula que vem, a próxima aula é a aula já de apresentação, para vocês apresentarem esses 9 exercícios que eu passei para vocês, tá? Então tem 9 exercícios para vocês fazerem, 9 exercícios para vocês estudarem, tá bom? E eu estou me colocando à disposição aqui, quem quiser continuar aqui, tá? E puder, né, pode continuar, porque aí eu posso tirar algumas dúvidas de vocês, tá? Então, eu vou parar aqui de gravar. Minha aula